Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu clique, o seu gostei no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos e a ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado. No próximo domingo, nós vamos celebrar o 25º domingo do tempo comum. E nós continuamos a escutar o Evangelho segundo São Marcos, agora no capítulo 9, versículos de 30 a 37. Agora nós já estamos na segunda parte do Evangelho segundo São Marcos, que começa lá em São Marcos capítulo 8, versículo 30, e vai até o final do Evangelho, até o capítulo 16 do Evangelho segundo São Marcos. Nessa segunda parte do Evangelho segundo São Marcos, Marcos nos mostra Jesus tomando o caminho para Jerusalém e anunciando o que está para acontecer com ele na Cidade Santa. O que vai acontecer com Jesus na Cidade Santa? Ele vai morrer por nós e vai ressuscitar? E nesse próximo domingo nós vamos escutar o segundo anúncio da paixão, enquanto eles, Jesus e seus discípulos, atravessavam o território da Galiléia, vindos de Cesareia de Filipe, Jesus lhes anuncia sua morte e ressurreição. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. São Marcos nos diz que os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras de Jesus. Tanto não compreendiam que caem numa grande contradição. Que contradição é essa? Enquanto Jesus está falando de dar a vida por nós, de se humilhar até a morte, morte de cruz, nós chamamos isso de kenosis, de se abaixar por amor. Então, enquanto Jesus estava falando de kenosis, de se abaixar por amor, ele e os discípulos estavam discutindo quem era o maior, estavam falando de subir, enquanto Jesus estava falando de descer por amor. E por quê eles estavam discutindo quem era o maior? Por não entenderem a mensagem de Jesus, que nos chama a nos fazer pequenos para dar a nossa vida pelos outros. Claro que, se você pegar a sua Bíblia aí no Evangelho segundo São Marcos, você vai ver que depois do episódio que nós vamos escutar nesse próximo domingo, Jesus tinha escolhido Pedro como chefe da igreja nascente. E logo depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João para se transfigurar diante dele. Com certeza isso deve ter gerado uma crise de ciúmes e de inveja no coração dos discípulos. E é por isso que Jesus vai dizer para eles solenemente, como mestre. Sim, como mestre. Porque Jesus vai se sentar, fazer como os mestres da sua época que, quando ensinavam, se sentavam e convidavam seus discípulos a se sentarem diante dele. Jesus vai fazer então isso de modo solene para lhes dizer: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Irmãos e irmãs, é justamente aquilo que Jesus vai fazer. Jesus vai se tornar o servo de todos, o servo de toda a humanidade, o último de todos, porque para os judeus da época de Jesus, aquele que morria na cruz se tornava realmente o último de todos, era desprezado pelos judeus da época de Jesus, seu nome era mesmo riscado da genealogia judaica. E Jesus não vai hesitar a morrer como o último dos homens na cruz para dar a sua vida por nós. Em seguida, para ensinar a seus discípulos, para exemplificar o seu ensinamento, o seu chamado, o seu convite à humildade, Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Para entender profundamente esse gesto de Jesus no Evangelho do próximo domingo, nós precisamos lembrar que as crianças na época de Jesus não tinham a mesma importância social que elas têm no dia de hoje.
eram quase que invisíveis aos olhos dos adultos. E não sei se você já percebeu que as pessoas que querem ser grandes, normalmente elas se aproximam de pessoas grandes ao olhar aos olhos do mundo, de pessoas importantes, de pessoas que têm dinheiro, de pessoas famosas, porque essas pessoas vão dar a elas o ar de grandeza. Agora, as pessoas simples não hesitam a se aproximarem de pessoas simples. É por isso que Jesus pega aquela criança que era quase que invisível aos olhos das pessoas daquela época. É por isso que Jesus pega aquela criança que era símbolo de humildade, símbolo de quem é pequeno, para nos convidar, a nós também, a irmos de encontro a essas pessoas para vencermos o nosso desejo de grandeza, para fazermos aquilo que Jesus fez na sua paixão, ele que foi de encontro às pessoas humildes, morrendo por elas, ir ao encontro das pessoas invisíveis, das pessoas pequenas, é um grande remédio contra o nosso desejo de grandeza, contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade. E pensemos ainda, irmãos e irmãs, como é que Jesus ele foi de encontro àquela criança que ele colocou no meio dos discípulos. Quando você se aproxima de uma criança, a criança normalmente ela é menor que nós. Então nós precisamos nos abaixar. Não tem como você conversar tete a tete com uma criança sem você se abaixar, olhar nos olhos, sem você se fazer um pouco criança, se fazer um pouco pequeno. Então foi isso que Jesus fez, se abaixando, conversando com aquela criança. O que Jesus fez ali diante dos seus discípulos é aquilo que ele vai fazer na sua paixão, é aquilo que ele convida a mim e a você fazer. Eu digo sempre que, aconselhando as pessoas, quando precisam decidir algo, nós precisamos, para decidir bem, fazer uma pergunta essencial. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Em se tratando do evangelho desse próximo domingo, Jesus iria ao encontro das pessoas invisíveis, das pessoas que foram descartadas. Se Jesus estivesse, por exemplo, na sua escola, Jesus iria com certeza não ao encontro dos grandes, daqueles que são bonitos, daqueles que são os filhos das pessoas mais ricas, não. Jesus iria ao encontro daquele menino, daquela menina que sofre bullying, daquele menino, daquela menina que é rejeitado porque é magrinho, porque é gordinha, por isso e por aquilo. Se Jesus estivesse na sua faculdade, ele iria com certeza ao encontro daqueles que foram descartados, daqueles que foram rejeitados, porque não são tão inteligentes como os outros. Se Jesus estivesse no seu trabalho, com certeza ele estaria ao lado dos pequenos, daqueles que têm dificuldade de aprender, de fazer as coisas, para ensinar-lhes como fazer. Se Jesus estivesse na sua família, com certeza ele iria ao encontro daqueles que já foram julgados, foram rejeitados, para amá-los, para levantá-los. Então, façamos como Jesus foi ao encontro dos pequenos deste mundo, como Jesus se abaixou para salvar os pecadores, vamos nós também ao encontro daqueles que são visíveis para agradarmos a Deus. No final do Evangelho, nós vamos escutar Jesus dizendo: quem acolhe uma criança como esta, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou, o Pai. Quem acolhe uma criança como esta, símbolo das pessoas invisíveis e humildes, quem acolhe os humildes e os invisíveis, acolhe o próprio Pai que me enviou. Por isso, agrademos nosso Senhor. Não tomemos a direção contrária do Evangelho, tomemos a mesma direção de Jesus, que se abaixou por amor, foi ao encontro dos simples deste mundo para salvá-los. Deixo aqui a minha bênção, desejando para todos vocês um ótimo 25º domingo do tempo comum. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até a próxima, se Deus assim o permitir.